Seres sobrenaturais, magníficos e cheios de luz. Seres misteriosos e repletos de autoridade. Estas são algumas das características dadas aos mensageiros do Rei do Universo. Neste vídeo, abriremos uma série de histórias extraordinárias de pessoas que tiveram contato direto com eles. Hoje, contaremos a história de Beatriz, que por mais que tinha sua fé, não conseguia acreditar na existência deles, até ter contato com um. Eu me chamo Adana e sejam muito bem-vindos à mais nova série do canal Chiquinax, Anjos Entre Nós. Mesmo sendo cristã, a ideia de ter anjos entre humanos não entrava na cabeça de Beatriz. Para ela, não passava de pura fantasia, fazendo com que a descrença batesse fortemente em seu coração. Beatriz era colportora e trabalhava ativamente na campanha de divulgação como representante do Serviço Educacional Lar e Saúde. Seu trabalho não era fácil, pois ela batia de porta em porta e também, mesmo embaixo de sol ou chuva, ela tinha que continuar. Naquele dia, as vendas não iam nada bem, e isso fez com que ela pensasse na existência desses seres angelicais. Ela pensou consigo, e se eles realmente existem? Será que eu não estaria desperdiçando a oportunidade de pedir ajuda e proteção deles? Eu preciso que Deus mostre a atuação poderosa deles em minha vida. E naquela mesma noite, ela dobrou seus joelhos e realizou a seguinte oração. Meu Deus, se realmente existem anjos, se tenho meu anjo da guarda, que me acompanha para me auxiliar e proteger, dá-me uma prova. Não posso continuar realizando um trabalho para mim tão importante sem poder acreditar. E eu não acredito. Senhor, ajude-me. Dá uma prova. Amém. No dia seguinte, Beatriz saiu com sua colega Amanda para trabalhar. Então, elas pegaram um ônibus onde as levaria até o campo de atuação. Ao descerem, Amanda realizou o trajeto para o outro lado da rua e Beatriz a seguiu. Porém, ela não viu que uma Kombi descia na mesma hora, em uma alta velocidade, fazendo com que ela ficasse presa, pois se ela regredisse, ela seria atingida pelo ônibus e se prosseguisse, seria atingida pela Kombi. Então, naquela fração de segundos, ela disse a seguinte frase: Senhor, a minha vida está em suas mãos. E o que veio depois disso foi uma experiência extraordinária, a qual ela descreve. Senti duas mãos fortes e possantes agarrando-me pelos braços e puxando-me para trás, passando pela dianteira do ônibus que continuava parado e colocando-me em segurança debaixo do abrigo. Com o coração quase a saltar para fora do peito, virei-me rapidamente para trás a fim de agradecer à pessoa que me salvou da morte. Porém, para minha surpresa e espanto, não vi ninguém, a não ser as pessoas que estavam dentro do ônibus que me olhavam espantadas, sem entender o que havia acontecido. Sua amiga que havia presenciado tudo disse que a Beatriz havia voltado tão rápido como se estivesse sendo arrastada por uma rajada de vento forte e violenta, semelhante ao tufão. Naquele momento, Beatriz não teve dúvidas de que Deus havia atendido ao seu pedido. Ele havia confirmado a existência do seu anjo da guarda. Depois daquela experiência, Beatriz nunca mais duvidou da existência desses seres celestiais. E segundo ela, conta que aquela não foi a única experiência vivida com o seu anjo da guarda. Era uma sexta-feira e ambas trabalhavam em um dos bairros de Goiânia. Naquele dia, as vendas não iam muito bem e elas mal haviam batido a meta pessoal delas. Então, elas resolveram parar em um edifício e interfonar, com o intuito de apresentar o trabalho para aqueles moradores. Porém, o que receberam foi a hostilidade daqueles moradores em rudes palavras. Mas Beatriz havia se lembrado da intervenção divina a qual havia recebido de Deus dias atrás. Então, naquele momento, Beatriz volveu seus pensamentos a Deus, pedindo para que ele ajudasse ela nas vendas naquela tarde. Por uma forte intuição em seu coração, Beatriz aperta o número 302, sendo logo atendida por uma educada senhora. Ali, elas veem a oportunidade perfeita de apresentarem o trabalho ao qual elas estavam realizando e os livros que carregavam. Aquela educada senhora incentiva e orienta elas a entrarem e baterem de porta em porta, apresentando aquele maravilhoso e lindo trabalho ao qual elas estavam fazendo. E ela fala que no final de todas aquelas visitas, elas poderiam ir até o apartamento 302. Amanda e Beatriz perguntam para aquela senhora qual era o nome dela. Mas, sem resposta, a senhora acaba abrindo a porta para elas. Então, elas aproveitam para entrar e realizar exatamente as orientações dadas por aquela mulher. Elas passaram de apartamento por apartamento, andar por andar,
tendo sucesso em todas as vendas e sendo bem recebidas por todos, inclusive por aqueles que haviam as tratado mal. Quando se direcionaram para o 302, pela surpresa delas, ninguém atendeu. Com isso, elas se direcionaram para a portaria, com a pretensão de perguntar sobre a senhora que morava no 302. E para a surpresa do porteiro, ele disse para elas que ninguém morava lá, já havia 3 meses. Porém, elas não acreditaram, porque havia sido a moça do 302 que abriu a porta para elas. O porteiro resolveu levar a Beatriz e Amanda até o 302 para certificar o que havia dito. E com seus próprios olhos, elas descobriram que realmente não havia ninguém naquele apartamento. Ele estava completamente vazio. Elas, ainda surpresas, falaram: mas então quem que foi aquela pessoa que abriu para nós? O porteiro, sem saber da oração que Beatriz havia feito antes de tudo isso acontecer, falou: deve ser o anjo de vocês. Mas e você? Já teve uma experiência sobrenatural que marcou poderosamente a sua vida? Conte-nos aqui embaixo, nós queremos saber. Até a próxima e que Deus os abençoe. Obrigado por ficar conosco até aqui. Se este vídeo foi útil para você, colabore conosco deixando o seu comentário. Para nós, é muito importante que você comente sobre o tema que acabamos de falar. Se puder também, deixe o seu like e compartilhe. Agora, se tem interesse em assistir mais conteúdo como este, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!